Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com assim diz o Senhor, amém? Graças a Deus, eu agradeço a cada vida, a cada pessoa que tem assistido os vídeos desse canal, aqueles que se inscreveram nesse canal e aqueles que ainda não são inscritos. Eu convido a você a se inscrever, né? Porque aqui o nosso objetivo é trazer a palavra de Deus, cumprindo assim com o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: Ide por todo mundo pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, basta nós crer. Crer no quê, irmã? Crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E nós temos que crer que ele é o verbo vivo, como diz lá no livro de João, né? Primeiro João lá. No princípio ele era o verbo. João 1. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, Jesus é a própria palavra e aqui vai estar confirmando, né? Aqui no livro de Hebreus, diz assim, ó, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, o sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito isso por si, mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus! Então, aqui está dizendo que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. E se você for mais para frente, você vai ver que vai dizer assim, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, vem falar conosco, Pai. Mais uma vez eu te peço, meu Deus, alcança vidas, alcança corações e abre o entendimento de cada um de nós para que possamos compreender, Pai, a tua boa, agradável, perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa estar usando a minha boca para falar contigo nesse dia. Amém? Para que o nome do nosso Deus venha ser glorificado nessa terra. Porque eu sou uma pessoa, amados, que crê na palavra de Deus acima de tudo. Deus diz assim, ó, que vão passar céus e terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Irmã, você não acredita em profecia, você não acredita em visões. Eu acredito, eu creio. Mas a palavra de Deus é o caminho mais seguro para nós, aonde não há dúvida. Quando Deus fala na palavra, nós temos que crer e temer. Assim como um pai, quando ele repreende um filho, fala, filho, não faz isso, não pode, é perigoso. E o filho vai, ele esperneia e ele teima e ele quer fazer, né? Porque ele não está aceitando a repreensão do pai. E assim somos nós, amados. Eu tenho visto o sofrimento de muitas pessoas que estão gemendo, que estão sofrendo, me ligam, falam, irmã, eu não aguento mais, se Deus não me socorrer agora, eu estou perdido, eu não sei mais o que fazer. Então eu falo, quando as nossas forças se esgotarem, é aí que Deus entra. Não é assim? Que diminua eu para que cresça Jesus? Quando eu já tentei fazer as coisas do meu modo e não deu certo, eu vou sofrer, eu vou espernear igual aquela criança que está birrenta, né? Que o pai não quis dar aquilo que ela queria.
Então ela vai fazer birra até ela não ver que o pai não vai dar, ou a mãe não vai dar aquilo que ela pediu. Ela vai chorar, ela vai ficar nervosa, muitas vezes se joga no chão, fica com o rosto vermelho, inchado, sofre. Por quê? Porque ela não quer obedecer o que o pai ou a mãe fala para ela, né? E assim somos nós. Se Deus fala na palavra dele que não é para fazer, não é para fazer. Aí as pessoas falam assim, ai, mas eu tenho muita fé, né? E eu quero fazer uma pergunta. Deus está pedindo muita fé para nós? Em algum lugar da Bíblia você vê Deus exigindo que nós tenhamos muita fé? Né? Eu, pelo menos, eu não vi. Eu vi lá que está escrito que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é o grãozinho mais pequeno. Então, o que eu aprendo com isso? Que nós não necessitamos de ter muita fé, né? Nós temos que acreditar no que Deus fala e confiar. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer. E quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos que entender o plano da salvação, porque eu estou vendo pessoas aí que estão pregando, mas não compreenderam ainda o plano da salvação. Porque qualquer coisinha elas têm medo de roubar a glória de Deus, né? Porque Deus diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Só que quando nós estamos com a nossa vida em Cristo, quando nós crucificamos a nossa vida com Cristo na cruz do Calvário e reconhecemos que estamos salvos pela graça, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso merecimento, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. A graça dele nos alcançou. Então, aquela pessoa que compreendeu o plano da salvação para a vida dela, ela entende que a justiça dela é como trapo de imundícia. Que ela se achega na presença de Deus por causa do sacrifício de Cristo que fez por nós na cruz do Calvário, no qual ele diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? E eu vejo as pessoas temendo tanto. Se você comenta qualquer coisa, fala, toda honra, toda glória seja dada para Deus, se assusta, né? E eu olho para isso de uma maneira tão natural. Eu mesmo comentei alguma coisa ali, né, numa pregação, e a pessoa mais que rápido, toda glória, toda honra seja dada para Deus, porque eu escrevi assim, eita glória, e aplaudia Jesus, né? E a pessoa já pensa que ela já com medo de receber a glória para ela. É impossível. Não tem como a pessoa que compreende o plano da salvação querer reter alguma glória. Porque a pessoa, quando ela é salva, amados irmãos, quando ela é nascida de novo, ela tem que crucificar a carne com seus desejos. Ela tem que submeter a sua vontade à vontade de Deus. Então, toda vez que a nossa carne quiser se exaltar, nós vamos trazer ela cativa e a obediência ao nosso espírito, porque ela foi vendida sob o pecado. Então, ela não pode dominar, né? Quem tem que dominar na nossa vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez é bom. Então, eu creio que é bom. E Satanás, ele fica na espreita para ver o Filho de Deus levantar logo de manhã já e amaldiçoar aquele dia, confessando com a sua boca coisas que Deus não fala, né?
Quando a pessoa confessa coisas negativas, aquilo que Deus não diz, ela está dando glória ao Satanás. Daí sim ela está roubando a glória de Deus. Porque ela é uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama, é uma pessoa que ainda não conheceu o plano de Deus da salvação para a vida dela. Porque ela está glorificando as obras das trevas. E Deus diz que domina no meio dos teus inimigos. Todo lugar aonde pisar a planta do teu pé será teu. Então, quando nós somos salvos, Jesus, ele comprou nós por um alto preço. E ali ele nos deu poder e autoridade, como diz lá na palavra dele, em Lucas 10:19, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar na serpente e nos escorpiões sobre toda a força do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, nós temos que dominar no meio das trevas. A luz tem que prevalecer. Quando a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. Porque cada local existe um principado, um potestade que domina naquele lugar. E quando um servo de Deus chega ali, ele é luz. E ele vai incomodar as trevas. Ele vai incomodar os demônios que ali estão atuando naquelas vidas, naquelas pessoas, trazendo sofrimento, trazendo a divisão na família, levando o marido ou a mulher para a prostituição, para os vícios. Então, quando o servo de Deus chega num lugar, ele é luz. Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, aonde a luz chega, as trevas, elas têm que ser dissipadas, porque está escrito que Satanás, ele é obrigado a obedecer. E para que isso aconteça, amados, eu não preciso me vestir de uma maneira que vou me parecer santa, né? Eu tenho que crer no que diz a Bíblia. Eu não tenho que mostrar uma aparência de santidade. Eu tenho que ter ousadia e acreditar. Deus falou, está falado. Deus falou que o mal não domina aqui, o mal não domina. Satanás pega todo o teu lixo que você tem colocado aqui, pega todo o teu domínio e vá para as profundezas do abismo, porque lá é teu lugar. Eu domino porque Deus diz, domina no meio dos teus inimigos. E muitas vezes, quando você age dessa forma, as pessoas religiosas que estão dentro das igrejas, que têm o conhecimento da palavra, que são chamados fariseus, os hipócritas, que perseguiu Jesus, eles estão na espreita ali para olhar, para ver, para te acusar, para te dizer que você é orgulhosa, para te dizer que você é arrogante. Então isso já aconteceu muito comigo. Só que eu me volto para Deus e pergunto para Deus, né? O que Ele quer que eu fale? O que Ele quer que eu faça? E eu não consigo ver a palavra de Deus de forma diferente. Nós temos que ser ousados. O reino de Deus, ele é tomado por força, por violência. E os fariseus hipócritas, eles não entram no reino e eles ficam barrando as pessoas para não entrarem. Então, o medo do Satanás é quando a pessoa começa a conhecer aquilo que é direito dela na palavra de Deus, aquilo que Cristo já comprou por ela. Na cruz do Calvário, o que Cristo fez por ela. O Satanás tem medo de pessoas assim, porque ele sabe que quando a pessoa compreende o plano da salvação, ele não pode mais dominar nem na vida dela, nem na casa dela, nem nos familiares dela, porque Jesus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas você vai falar, mas irmã, eu creio, eu já orei e ainda a minha família não se converteu. Meu marido não mudou. Calma. A gente leva uma vida inteira, né, fazendo as coisas erradas, nós viemos para Cristo e já queremos tudo num ó. Está lá? Tudo tem o seu tempo. Se até aqui você plantou coisas ruins, começa a plantar coisas boas.
Começa a confessar. Confessa o que a palavra diz que você é. E aí você vai ter aquilo que a palavra de Deus diz que você tem. E isso é um trabalho que tem que ser feito na nossa mente, porque a nossa mente ela está infiltrada de pensamentos terrenos naquilo que ela vê. E o ser humano natural, ele só acredita naquilo que ele vê. Mas Jesus diz, o meu justo viverá da fé. E o viver da fé é viver por aquilo que nós não vemos, mas sim pelo que está escrito, que nós somos em Cristo. E nós temos que chamar à existência as coisas que ainda não são, para que elas venham a existir. Então, a oração que eu mais tenho feito nesses últimos tempos é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. E qual que é a vontade de Deus? É boa, é agradável, é perfeita. Então, quando nós pedimos isso, nós podemos descansar e acreditar que vai ser feita a vontade de Deus na nossa vida. Então, eu quero dizer, aquieta teu coração. Aquieta-te. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Porque o nosso Pai, Ele veste as aves do campo, as ervas, e não vai vestir vós, homens de pequena fé. Então, uma advertência para nós. Toda vez que nós vem a ansiedade, e é natural a ansiedade vir, porque é coisa da carne. E nesses últimos tempos, a ansiedade, a depressão é o que mais tem tomado o ser humano. Então, isso é algo que é natural, vai vir. Só que nós temos que aprender a resistir. Jesus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você sente que está vindo aquela depressão, aquela opressão, você já repreende em nome de Jesus. Fala, eu sou o templo de Deus. E Deus, tudo o que fez é bom. Então, eu vivo em paz, porque eu tenho a paz de Cristo dentro de mim. E confessa a palavra. Procura ler e meditar na palavra de Deus, para quando o mal sobrevier na tua vida, você está com a palavra para que você possa lançar a palavra sobre o mal. E o mal é obrigado a bater em retirada. Por quê? Deus diz que a palavra dele não volta para ele vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Então, nós temos que mudar o nosso comportamento, deixar de ser pessoas religiosas e aprender com Cristo. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis o descanso para as vossas almas. Muitas pessoas, elas estão acomodadas, elas não vão buscar o conhecimento porque só come da mão do homem, daquilo que tem aprendido com o homem. Mas Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo, o qual vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo vai guiar nós em toda a verdade, ou seja, em toda a palavra. Só que temos sido vagarosos no cuidado, não temos sido pessoas atentas na cilada que Satanás, nas emboscadas que Satanás tem armado, e muitas vezes caímos e depois perecemos. Aí temos que voltar lá no início e começar tudo de novo. Deus não quer que nós sejamos meninos no entendimento. Ele diz que Ele quer dar alimento sólido, mas ainda sois menino. Né? Então temos que parar de ser menino. Um menino, qualquer coisinha, ele grita, ele berra, ele chora, ai, ai. Né? Mas o adulto, ele tem mais responsabilidade. Ele sabe que as coisas que vêm para ele fazer, ele tem que fazer. E se não vir, vai ter uma punição. Então ele vai aguentar o tranco quando vir as investidas do inimigo. Porque ele compreendeu o plano da salvação para a vida dele.
E que Deus possa abrir o nosso entendimento para que nós viemos desfrutar da alegria da salvação. E a alegria da salvação, ela não vem por coisas. E ela não vem de pessoas. Porque o ser humano, ele só é realizado, entre aspas, quando ele está no meio de pessoas, que as pessoas estão dando atenção para ela, porque o que mais o ser humano ele deseja é atenção. Só que ele está colocando atenção no homem, e aí ele vai perecer, ele vai sofrer. Então, por isso que Deus repreende nós e deixa nós passar muitas vezes por caminho estreito, para nós chegar lá no fim do poço, lá no fim do túnel e ver que a nossa vida tem que depender dele, não de homens, e nem de coisas, e nem de circunstâncias. Mas muitas vezes nós sofremos até conseguir compreender. Então, que nós não precisamos chegar lá no fim para entender que o nosso Deus é bom, e que tudo o que ele fez é bom, e que não é para nós sofrer mais. Não importa o que venha, o importante é que nós sabemos em quem nós temos crido. Porque se nós acreditar no que a Bíblia diz, nós não vamos sofrer. Ainda que no mundo está vindo coisas e leis e tudo que é coisa errada, nós vamos saber que isso é bíblico. Jesus disse, né? Nós estamos vivendo os princípios das dores já. Então nós temos que descansar no nosso Pai e saber que Ele está cuidando de nós e que ainda Ele não perdeu o controle e que nunca vai perder, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então Ele cuida de cada um de nós como a menina dos seus olhos. Mas para que Ele possa fazer isso, nós temos que confiar e descansar. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E que essa palavra venha estar penetrando nos nossos corações e limpando a nossa alma, tirando de sobre nós esse jugo pesado, esse fardo da preocupação, da ansiedade, que tem feito nós sofrer, que tem feito nós... Muitas vezes a pessoa fica doente de tanta preocupação, porque mexe com os nervos, mexe com todo o sistema imunológico, né? Então, nós temos que aprender que quando nós erramos, nós pecamos, falar, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz. Mas a gente sempre tende a estar colocando a culpa em outra pessoa ou em coisa, né? Isso já vem desde lá do princípio, né? Quando Deus criou o homem e colocou no paraíso, né, Adão e Eva. Quando a Eva foi enganada, ela falou, o homem perguntou para ela, né, por que ela pegou do fruto? Ela disse, a serpente me enganou. E ela deu para o homem comer. E o homem comeu. E Deus perguntou para o Adão por que ele comeu. Ele falou, a mulher que o Senhor me deu, esta me enganou. Então, esta me deu do fruto. A Eva, ela foi enganada pela serpente, mas Adão, ele pecou deliberadamente por amor à mulher dele, né? Então, nós temos que meditar e refletir aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Porque se ainda estamos sofrendo é porque o nosso coração não está nele. Jesus é por amor. Ele diz, vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, Jesus é o nosso descanso, a nossa fortaleza, em quem nós temos que confiar. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando? Querido Senhor, aqui estou, meu Pai, mais uma vez entregando, Senhor, a Tua palavra. Não sei quantas pessoas vão ouvir,
aonde esta palavra vai chegar, Pai, mas que ela venha penetrar e limpar os corações, porque ela é espada. Ela penetra lá onde o homem não pode penetrar. Seja qual for o problema desta pessoa, Pai, eu peço para que a tua unção que quebra o jugo, a tua unção que despedaça o jugo, chega agora nessa vida que está ouvindo essa palavra e quebra e despedaça todo o jugo do diabo. Em nome de Jesus, de volta para o abismo. Em nome do Senhor Jesus. E eu digo para você, seja livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não se torna preso de ninguém, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Amém? Jesus nos ama. Glória a Deus.